perfeitamente puro. Pensando aqui nesse aspecto, eu quero falar da pureza, que eu não vou falar da mesma forma que eu falei da santidade, mas eu quero analisar três aspectos. O primeiro é o aspecto da sexualidade, o segundo da relacionamento profissional, das profissões, e o terceiro é a pureza no relacionamento comum entre os homens. O primeiro seria relacionado mais à sexualidade, no segundo relacionado à área profissional, seria a área do trabalho, e terceiro, a área do convívio com as pessoas. Enfim, algo interessante é que a pureza de Jesus, nós observando o Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus a todo momento ele era puro quando ele se relacionava com as pessoas que eram casadas. Eu creio que uma das coisas que mais são motivo de entristecer o Espírito Santo hoje em dia é a maneira com que os homens olham para outras mulheres casadas e as mulheres casadas olham para outros homens. E com Jesus não havia, nunca houve, nem nunca haverá, nem um só olhar que fosse cobiçando algo que não lhe pertencia, cobiçando de maneira pecaminosa. E isso deveria envergonhar muito os cristãos. O quanto isso é pecaminoso, o quanto isso é grave. Eu olhar para uma mulher casada e desejar tê-la. O quanto isso é grave. Isso é tão grave quanto o ato de alguém fazer o mesmo comigo. É só colocar isso numa balança. Imagina se alguém fizesse a mesma coisa comigo. Isso não somente é grave nesse nível, como também é grave no nível de que se eu tivesse meios para fazer assim como Davi, mandar esse homem para a frente de batalha e matá-lo e depois tomar essa mulher à força para mim, eu creio que uma vez você desejando isso, diante de Deus é como se você tivesse executado esses meios. É como se você tivesse feito como Davi fez. Mandado Urias para a frente de batalha para morrer e depois tomado a sua mulher. Então, diante de Deus, a cobiça não é algo simples. Você não simplesmente olha para uma mulher que não é sua e a deseja. Para Deus, você também é um assassino, você também é um estuprador, você também está cometendo vários e vários pecados. E para Deus, que é onisciente, que é perfeitamente sábio, dentro das possibilidades, Ele sabe até onde nós iríamos nesse desejo pecaminoso. E eu acredito, sem a restrição de Deus, sem a graça restritiva de Deus, nós iríamos até o fim, que seria matar o marido dessa mulher e tomar ela para si. E caso essa mulher resista, você mataria ela também. Eu creio que isso distingue bastante os homens de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo jamais olhou para uma mulher casada e desejou matar o seu marido e tomar essa mulher para si, mesmo tendo poder para fazê-lo. Jesus poderia muito bem estalar os dedos, o marido dessa mulher cairia morto e com algumas palavras essa mulher já seria completamente sua. Ele poderia também usar sua sabedoria para conquistar essa mulher, para enganar essa mulher, mas em nenhum momento nós vemos o Cristo usando a sua sabedoria, usando a sua inteligência para enganar qualquer mulher, para ter algum proveito sexual. Como é comum hoje em dia, muitos pastores usando o seu cargo, usando a sua posição para poder enganar mulheres casadas, digamos assim, e enganar também seus maridos. Ou então, na sua mente ali, ele maquina o pecado, ele desenha o pecado. Ele não chega a executar o plano no mundo real,
mas na sua mente, quando ele se relaciona com essas irmãs, ele se imagina fazendo sexo com elas, imagina fazendo atitudes pecaminosas com essa mulher. E com Jesus isso nunca aconteceu. A sua mente estava constantemente focada na missão que o Pai havia lhe enviado para fazer, ao ponto de ele chegar a dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, para que você entenda o tamanho da concentração, da entrega de Jesus Cristo na sua missão, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele se entregou por completo na sua missão, sem reservas alguma. E algo interessante que nós vemos nisso tudo é que a pureza de Jesus Cristo era notória quando ele se relacionava com prostitutas. Qualquer homem dessa terra pensaria, pelo menos por alguns segundos, como seria fácil, depois de fazer tantos milagres, depois de ser tão famoso, chamar uma prostituta no particular e se aproveitar do seu corpo. Mas essas mulheres, elas chegavam até Jesus, dobravam seus joelhos, o adoravam, beijavam seus pés. Algumas chegaram até quebrar os seus pés um perfume caríssimo. E em nenhum momento Jesus olhou para aquelas mulheres pensando um pensamento imoral, pensando em sexo ou algo do tipo. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Qualquer homem que não fosse Jesus Cristo já imaginaria alguma coisa, já pensaria algo pecaminoso, mesmo isso sendo claramente pecaminoso e errado. E muitos homens até justificariam na sua mente: mas ela veio aqui me ver porque eu sou um grande homem de Deus, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Mas esse não é o coração de alguém que é puro, de alguém que tem realmente um coração como de uma criança, a mente lavada pelo sangue de Cristo, uma mente purificada, uma mente renovada, uma mente transformada. E Jesus, sendo perfeitamente santo, como ele é, jamais, em nenhum momento, olhou para alguma mulher e pensou algum pensamento que fosse de conotação sexual, que fosse algo diferente daquilo que Deus, que é perfeito, pensou ao olhar para os homens. Então, Jesus é perfeitamente puro no que se diz respeito ao relacionamento com pessoas solteiras, casadas, tanto as mulheres quanto os homens promíscuos, quanto qualquer outro tipo de pessoa. Ele jamais pensou ou pensará algo que seja imoral. Agora, se tratando da área profissional, Jesus Cristo era perfeitamente e é perfeitamente puro nos seus negócios. Quando ele estava trabalhando com seu pai na carpintaria, trabalhando com José, ele foi perfeitamente puro nos seus negócios. Quando o homem chegava até ele com a mesa quebrada, ele não perguntava se aquele homem estava trazendo aquela mesa só para testá-lo, como aquela mesa foi quebrada, se aquilo ali é só um teste para testar a qualidade do seu serviço, não. Ele foi perfeitamente puro em seus negócios, sem buscar nenhum tipo de vantagem pessoal ou sem nenhum tipo de segundas intenções, mesmo muitas vezes sofrendo prejuízos, mesmo muitas vezes sendo enganado. Ele sempre dava o benefício da dúvida e nunca o contrário. As pessoas que se aproximavam dele, ele já não pensava: será que essa pessoa é honesta? Será que essa pessoa está querendo me roubar? Será que essa pessoa está contratando os meus serviços de carpinteiro simplesmente para falar mal do meu serviço? Ele está me analisando? Não. Ele sempre havia essa pureza relacional na área dos negócios, o que não é comum hoje em dia.
O cristão, na maioria das vezes, alguns dizem, né, que é até importante você ter um pouco de malícia para sobreviver, entre aspas, no mundo dos negócios, porque aquele que não tem malícia é aquele que não sabe negociar, aquele que não sabe vender e comprar, etc. Mas eu creio que não havia isso em Jesus Cristo. Ele foi e é 100% puro nos seus negócios, na sua maneira relacional em relação a comprar e vender. E isso é algo que distingue Jesus dos homens, porque nós sempre somos tendenciosos a agir com malícia quando estamos falando da área profissional. Por exemplo, quando os homens vão escolher uma profissão, eles não escolhem uma profissão, por exemplo, assim, de acordo com os benefícios que isso trará à humanidade. Ninguém fala isso. Eu vou escolher uma profissão porque isso vai trazer mais glória a Deus. Eu vou escolher uma profissão porque isso irá engrandecer mais a Deus. As pessoas não dizem isso. Elas dizem, qual a profissão que dá mais dinheiro? Qual a profissão que vai me trazer maior retorno financeiro? Ou então, depois de um bom tempo dentro de uma profissão que ele ama, essa pessoa, a maioria das pessoas, elas são tendenciosas a dizer que até não foi a vontade de Deus que eu tivesse essa profissão. Por quê? Porque eu não consegui ganhar muito dinheiro. Então as pessoas sempre associam a vontade de Deus a lucros financeiros, associam sempre a vontade de Deus a sucesso profissional e bens, casas, carros, fama, status, etc. O que não é verdade. Existem outros critérios para você analisar uma profissão. Se ela glorificar a Deus, por exemplo, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. Essa profissão exige de mim que eu use muitos aspectos da minha alma, do meu intelecto, da minha força, do meu coração. Quantos anos eu demoro para me formar nessa profissão? Quanto tempo, quanto esforço físico e mental? Na sociedade, essa profissão ela é tida com honra, essa profissão é estimada por todos os homens de todas as religiões e classes sociais. Quando a gente vai analisando essas coisas e pesando essas coisas, você descobre qual profissão glorifica mais a Deus que outra profissão. Isso, enfim, você pode comparar bombeiro, médico, policial, professor e etc. E analisando essas coisas nesses seguintes aspectos, eu já analisei a pureza de Jesus na área sexual, no relacionamento dele com casados, solteiros e pessoas depravadas. Eu já analisei também agora, acabei de analisar de maneira bem superficial e rápida, o relacionamento de Jesus na área do trabalho, na área profissional. E agora eu vou analisar, para encerrar, a pureza de Jesus no seu relacionamento diário. Jesus se relacionou com crianças e de nenhuma forma ele imputou pecados a elas e foi, digamos assim, duro nas palavras quando ele estava pregando, por exemplo, o Sermão da Montanha, falando que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, aquele que já adulterou no seu coração, aquele que desejar uma mulher já cometeu pecado no seu coração. Então Jesus, ele tinha essa pureza de se relacionar com as pessoas, de primeiramente ouvi-las. Muitas vezes ele já ouvia os pensamentos e já sabia a intenção do coração, e muitas vezes, e mesmo assim nesses casos, ele ouvia a pessoa primeiro. Então Jesus, ele tinha uma maneira de se relacionar com as pessoas que eu posso definir como puro. Não importava se a pessoa chegasse com a pedra para matá-lo, não importava se essa pessoa se aproximasse dele para lhe dar dinheiro, como os seus discípulos viviam coletando, não importava se essa pessoa se aproximasse dele com alguém doente, Jesus sempre estava esperando o Pai enviar as pessoas com o coração puro. E a maneira com que se relacionava com essas pessoas era cheia de pureza. Não havia imundície, não havia maldade, não havia segundas intenções.
tanto as crianças quanto os fariseus, quanto Nicodemos à noite ali, escondido, quanto o jovem que chegou e disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tanto o cego de nascença, quanto os leprosos que, enfim, não voltou para agradecê-lo. Todas essas pessoas que nós vemos, tanto os discípulos quanto os falsos discípulos, quanto aqueles que viviam buscando Jesus, maneiras de fazer testes e perguntas difíceis, Jesus sempre as esperava com pureza para respondê-las de maneira pura. É claro que em muitos momentos você pode erroneamente pensar que Jesus, agora Jesus não respondeu com pureza. Sim, ele respondia com pureza em todo momento, mas muitas vezes a resposta que Jesus dava para as pessoas era a resposta de alguém puro respondendo a alguém impuro, alguém cheio de pureza respondendo a alguém cheio de malícia e maldade. Então sim, Jesus foi puro com os casados, com os solteiros e com as pessoas imorais. Jesus foi puro durante o seu trabalho, durante a sua vida ali, desde a sua infância. E Jesus foi perfeitamente puro, relacionando-se com as pessoas que vinham até ele aflitos, sobrecarregados, com um fardo grandemente pesado e difícil de se carregar, como é comum de todos os ímpios que vivem a sua vida inteira construindo a sua reputação, construindo o seu nome, cheios de malícia, buscando sempre, igual aos políticos, buscar status, fama, e não vive uma vida sincera, uma vida cheia de pureza e beleza e vida de fato. Então, esse aspecto é o aspecto maravilhoso de nós observarmos Jesus Cristo. Eu analisei só alguns aqui, mas a pureza de Jesus Cristo é algo que encanta todos os cristãos que realmente foram salvos. Jesus Cristo é perfeitamente puro, sem pecado.